proteção ao trabalhador brasileiro em meio à pandemia da Covid-19. Vínculos empregatícios, obediência às recomendações sanitárias, transporte coletivo e até a exploração da mão de obra infantil estão no radar do Ministério Público do Trabalho. Sobre esse assunto que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Melícia Carvalho Mezel, procuradora do Ministério Público em Pernambuco, e Aldenor Marinho, presidente da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco. Muito grata pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente falar da segurança do trabalhador, os que estão voltando agora ao trabalho, os que não puderam se ausentar do trabalho, eu queria repercutir com vocês as 3 medidas provisórias que foram editadas pelo governo federal e que mexem nas regras trabalhistas por conta aí da Covid-19. Somando essas 3 medidas provisórias, o trabalhador brasileiro está assegurado, está numa zona de conforto, ou o que a gente tem, na verdade, é uma precarização do trabalho? Eu queria dizer que, infelizmente, o trabalhador não está numa zona de conforto. Se a gente observar, você anda pela cidade, causa, inclusive, uma tristeza a quantidade de estabelecimentos que a gente vê com aquela placa, vende-se. Por quê? Porque, embora tenha havido essas medidas, o fato é que a grande maioria das empresas, elas são de pequeno, médio porte. Então, são empresas que elas não têm ali uma reserva de caixa para aguentar um tempo significativo. Se a gente verificar, amanhã, dia 11 de junho, completaram 3 meses que a OMS declarou a situação de pandemia da Covid-19. Então, o que acontece? Foram muitas mudanças. Ainda que tenha vindo essas medidas provisórias do governo para tentar preservar o emprego e a renda, o fato é que, infelizmente, muitas empresas não conseguiram, mesmo diante dessas medidas, continuarem, e muitos trabalhadores tiveram realmente, enfim, estão engrossando um número já muito significativo de desempregados. Eu não entendo o que veio a facilitar a vida do trabalhador, Estela. Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer poder falar no seu programa. Essas medidas, elas têm um intuito, de uma certa forma, de facilitar a vida para o trabalhador. Elas têm medidas que buscam isso, de algum sentido, mas, na prática, elas se revertem pouco favorável para o trabalho. E o que a gente encontra, eu concordo com a doutora Melícia, é um cenário triste, é um cenário onde o trabalhador ele tem perdido o emprego, ele tem a dificuldade do acesso ao emprego, inclusive, aquele que já estava desempregado. E isso se reflete também na nossa categoria, na engenharia de segurança do trabalho. Realmente, as medidas elas não foram eficazes nesse ponto de vista. Eu queria, são as medidas provisórias 927, 936 e 946. Eu queria repercutir com vocês rapidamente a medida provisória 936, que é aquela que permite redução de jornada com redução de salário. Essa redução podendo ser de 25%, 50% ou até 70%, isso por até 90 dias, e quando houver essa redução, tem aí uma compensação bancada pelo governo proporcional ao seguro-desemprego. Ainda que haja essa compensação, há perda de salário. As medidas do governo brasileiro estão sendo muito tímidas em proteção ao trabalhador, em proteção à garantia do emprego e preservação de renda. A gente sabe que esse contexto da pandemia era algo inimaginável. Nenhum de nós, nenhum dos setores, sejam setores econômicos, seja o setor público, privado, imaginaria que a gente teria uma pandemia de tão grandes proporções. E lógico que a gente reconhece que houve um esforço
do poder público, da sociedade, da iniciativa privada, para tentar buscar mecanismos para minimizarmos esses danos, né? É claro que à medida que elas iam sendo implementadas, a gente verificava que não estavam acompanhando, logicamente, todas as dificuldades, porque as dificuldades elas iam se agigantando com o passar do tempo. Então, ainda que tenham sido criadas, logicamente, com essa vontade de tentar preservar as empresas, porque sem as empresas não há trabalho, logicamente que a economia para completamente, mas o fato é que elas se mostraram, como nós diríamos assim, insuficientes para atender esse quadro generalizado realmente de dificuldades que foram surgindo com o passar do tempo. Na minha visão, Estela, a gente entende também que faltaram medidas positivas, eu diria. Medidas em que efetivamente houvesse um investimento para o mercado, para o setor industrial, que se manteve, uma boa parte da indústria se manteve ativa e a gente não viu esse reflexo. Algumas empresas fizeram uso vamos dizer, das medidas adotadas pelo governo. Essas empresas, algumas conseguiram, se não completamente, mas parcialmente manter os seus empregados, mas o que a gente percebe é que outras medidas que vieram paralelas às medidas provisórias, elas acabaram postergando, de uma certa forma, esta crise de epidemia no Brasil, uma pandemia a nível global, e o que ocorre é que ela ficou muito longa. Ocorrendo isso, acaba que o período em que as empresas têm uma maior dificuldade financeira, ele se estendeu muito. Então, por exemplo, ao invés de investir no isolamento social, que poderia ter acelerado esse processo de vamos dizer, da nossa curva, teria sido uma curva mais rápida e possivelmente uma curva em que hoje a gente já poderia estar vivendo um outro cenário melhor recuperado, vamos dizer assim, a economia já poderia estar dando algum tipo de reflexo. Mas o que a gente viu foram muitas brigas, muitas discussões dentro do próprio governo e, com isso, as medidas elas não foram eficazes do ponto de vista também financeiro. E agora a gente já tem algumas cidades fazendo a flexibilização do isolamento social, então muita gente voltando aí ao mercado de trabalho. Eu queria saber, doutora Melícia, se o Ministério Público do Trabalho tem um protocolo de orientação para a volta desses profissionais ao trabalho, se há um protocolo de orientação ao empregador, para que proteja os trabalhadores. Sim, desde a declaração de pandemia pela OMS em 11 de março, no dia 13, a gente já se reuniu aqui em Pernambuco e criamos um plano de atuação regional, um plano organizado, por meio do qual a gente elegeu os setores que eram considerados os setores críticos. Por quê? Porque, por serem atividades essenciais, elas não iriam parar. E, a partir desse momento, a gente expediu uma série de recomendações. Aí aqui eu cito ao setor de saúde, ao setor de supermercados, ao setor de farmácias, né, de setor de telemarketing, ao setor de entregas por aplicativos, enfim. Todas essas atividades que continuaram funcionando, nós expedimos recomendações com orientações precisas, orientações objetivas, todas elas fundamentadas nas recomendações das autoridades sanitárias e dos nossos peritos do MPT, para que essas atividades que continuavam funcionando, elas pudessem oferecer aos seus trabalhadores, então, no caso, os empregadores, pudessem oferecer aos seus trabalhadores o mínimo de garantias para que pudessem exercer o trabalho em segurança. E essas garantias, essas recomendações visavam a proteger não apenas o trabalhador, mas também o cliente que ia em busca daquele serviço. Então, um exemplo, isso valia para supermercados, padarias, farmácias. Se expedir orientações aos trabalhadores com relação à questão mesmo do uso do equipamento de proteção individual, que deveria ser fornecido pelo empregador sem qualquer custo para o trabalhador, esses equipamentos, máscaras, né, óculos de proteção, aquelas viseiras, luvas,
No caso do setor de saúde, por exemplo, os capotes, as máscaras cirúrgicas, enfim, todos esses setores, os empregadores eram obrigados a fornecer equipamentos de proteção individual, orientar o trabalhador com relação ao uso, à conservação, ao descarte desses equipamentos, organizar o ambiente de trabalho para que aquele ambiente não oferecesse risco, como, por exemplo, supermercados, limitar a quantidade de entradas de clientes, sinalizar os espaços de filas para que houvesse uma distância mínima de 1,5 metro entre cada cliente e o cliente em relação ao operador de caixa, instalar anteparos ali no caixa para que houvesse a mínima possibilidade de contágio entre cliente e operador, os setores de padaria, também esses anteparos, os setores de açougues, então, conceder as máscaras, as luvas, cuidar para que todo aquele ambiente fosse higienizado ao longo da jornada, ou no mínimo a cada 3 horas, higienizar também os móveis, os equipamentos, como, por exemplo, os carrinhos, estou me referindo aqui ao supermercado, os carrinhos, as cestas, as esteiras, até aquela maquineta que é utilizada para o cliente pagar a compra com cartão de débito ou crédito. Recomendamos expressamente que o empregador criasse um protocolo ali de verificação no início da jornada, para saber se aquele trabalhador que está vindo trabalhar, ele apresenta algum sintoma suspeito da Covid, e assim ocorrendo, orientar o trabalhador a ir para casa, e esse trabalhador, então, fica aí em isolamento, em quarentena, para que ele pudesse se cuidar. Orientamos para que fossem afastados do ambiente de trabalho todas aquelas pessoas que se encontravam em grupo de risco, não é? Os idosos, as gestantes, lactantes, pessoas com doenças crônicas. Doutora Melícia, a gente precisa fazer um intervalo curtinho, volta daqui a pouco. E quando a gente voltar, doutor Aldenor, eu vou querer saber aí quais são os procedimentos, as orientações da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco, exatamente para esses profissionais que não ficaram em isolamento social e para aqueles que estão retornando agora ao trabalho. Nosso intervalo é curto, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco, a proteção ao trabalhador brasileiro em meio à pandemia da Covid-19 é o tema do nosso programa. Participam Melícia Carvalho Mezel, procuradora do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, e Aldenor Marinho, presidente da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Aldenor, vamos falar agora da Associação de Engenheiros aí de Proteção ao Trabalhador, ao trabalho. Eu queria saber quais são as medidas principais que vocês estão aconselhando como protetoras aí da saúde do trabalhador nesse momento de pandemia, e saber se vocês trabalham tanto com as empresas nessa orientação, quanto com os sindicatos. Pois não, Estela. A AESP, ela tomou a iniciativa, eu diria, a nível nacional, através da montagem de uma comissão AESP Covid-19, através de uma convocação que fizemos na internet, e com 25 engenheiros e engenheiras de segurança, a gente desenvolveu as recomendações de engenharia de segurança do trabalho. Essas recomendações, elas se encontram disponíveis no nosso site, são formadas por um conteúdo geral que se aplica a todas as empresas, com as devidas adaptações, e protocolos individuais, que são específicos para determinados ramos da atividade. Então, nós temos um protocolo para supermercados, um protocolo para farmácias e drogarias, um protocolo para profissionais de saúde e daí por diante. Nos protocolos gerais, aquelas medidas gerais,
nós dividimos. A engenharia ela é sistemática, então a gente distribui com as ferramentas que nós tratamos no nosso dia a dia. Então, nós temos as medidas de ordem administrativa ou organizacionais, que aí a doutora Melícia citou algumas delas, né, como o afastamento de profissionais sintomáticos, a organização de filas em refeitórios, especificamente dentro das empresas, né? Então, refeitórios, locais de maior aglomeração, como vestiários também. E essas medidas administrativas, elas representam cerca de 80% de tudo que as empresas podem fazer. Em seguida, nós temos as proteções coletivas, por exemplo, as proteções de policarbonato e outros materiais que estão sendo instalados, principalmente nos caixas de supermercados e outros tipos de lojas, que a gente chama de proteções coletivas. Elas protegem qualquer trabalhador que esteja entre o público geral e o seu posto de trabalho. E as proteções individuais, os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que ficaram tão famosos, né, nessa pandemia do novo coronavírus. Hoje todo mundo sabe, ou pelo menos imagina, o que é um EPI. Né? Essas medidas são basicamente as principais, e dentro delas é que aí sim, nós temos dezenas de medidas, né, nesse tipo de medida administrativa, coletiva e individual. Essas medidas nós divulgamos através de diversos parceiros, e isto a nível nacional. Nós fomos a entidade regional de segurança do trabalho que tomou a iniciativa no Brasil para desenvolver essas recomendações. Tivemos o apoio da nossa entidade nacional, a ANEST, e através da ANEST, o apoio de mais 13 regionais filiadas à ANEST. Essas entidades estão espalhando essas recomendações por todo o país, e também tivemos apoio de entidades públicas, de órgãos públicos, instituições, como, por exemplo, o próprio Ministério Público do Trabalho. Mas tivemos também da Superintendência Regional, da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho e diversas entidades. E alguns sindicatos, como você sugeriu na sua pergunta. Esses sindicatos que nos atenderam, alguns deles aderiram a esse nosso pedido de divulgação e estão compartilhando isso nas suas regionais ou a nível nacional, como o caso dos sindicatos nacionais que nós mantivemos contato. Eles são facilitadores dessa divulgação. Veja bem, a gente tem aí esse trabalho de orientação, né, de proteção da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. A gente tem aí o protocolo recomendado pelo Ministério Público do Trabalho. A minha pergunta é, existe uma fiscalização? As empresas são cumpridoras dessas orientações? De fato, os trabalhadores estão protegidos? Existe uma fiscalização e, se existe, de quem é a responsabilidade? Estela, veja, a partir do momento que a gente expede essas recomendações, nós abrimos aqui no âmbito do Ministério Público do Trabalho um procedimento, que a gente chama um procedimento que vai acompanhar o cumprimento dessas recomendações por meio de documentações que solicitamos à empresa. Pedimos também, para isso, o apoio do sindicato da categoria, para que também traga ao Ministério Público todas as queixas e os problemas vivenciados pelos trabalhadores. Também os próprios trabalhadores, eles vêm ao Ministério Público e fazem denúncias e relatam. E, nesse momento, a gente atendendo a essas determinações das autoridades públicas para que não houvesse exposição, então, também os nossos peritos não estavam podendo ir a campo fiscalizar, mas, mesmo assim, todo esse acompanhamento era feito desta forma, inclusive com apoio. A gente mantinha constantemente reuniões com o governo do Estado, com o município, com os secretários, com a polícia, para poder, na medida do possível, ir verificando se essas situações estavam sendo observadas. Lembrando que a gente tinha sempre esse feedback, porque o próprio trabalhador que denuncia, ele vem ao Ministério Público, que ele quer saber o andamento, ele dá esse feedback, o sindicato da categoria e também os auditores fiscais do trabalho, que junto com o Ministério Público ficam nesse acompanhamento e, se preciso for, inclusive em campo, para verificar se estão sendo atendidas. Aldenor, muita gente está fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora, que é trabalhar remotamente, né? O trabalho em casa. A minha pergunta é se existem medidas protetivas ou medidas de orientação
para quem está nessa situação que nós estamos agora, trabalhando de casa por conta do isolamento social. Te pergunto se são orientações específicas, se isso inclui hora extra, se isso inclui o direito à desconexão, ou se esse trabalhador remoto está, de alguma forma, desprotegido. É um mundo novo, o teletrabalho, de certa forma, para a maioria das empresas, Estela, ele é um mundo novo. Algumas já adotavam essa rotina do teletrabalho parcialmente ou integralmente para os seus trabalhadores, mas para a grande maioria das empresas isso começou agora. Só que existe uma legislação específica que ainda é um pouco limitada, não é muito ampla, e com isso ela deixa algumas lacunas a serem discutidas, trabalhadas entre o empregador e o empregado. Mas o que a gente pode dizer é que, com esse advento do teletrabalho a nível global, eu digo global mesmo, algumas adaptações elas precisam ser feitas. Mas ainda é responsabilidade da empresa garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Ainda é atribuição da empresa. Portanto, ela precisa orientar inicialmente como deixar o ambiente de trabalho do funcionário seguro e saudável, de forma que ele não adoeça no exercício do seu teletrabalho, que é o uso de uma ferramenta, né, de telecomunicação, que é um computador com conexão de internet, para que isto se chame de teletrabalho. E esta orientação ela deve envolver todos os aspectos comuns desse tipo de atividade. E o principal deles é o lado ergonômico. A gente precisa adaptar este posto de trabalho, que é diferente da empresa, ao corpo do trabalhador. A gente precisa estabelecer as regras em termos de horários, de pausas, de descanso. Afinal, nós não estaremos acompanhando o trabalhador efetivamente, visualizando se ele está cumprindo regras que antes a gente conseguia visualizar dentro da empresa. Então, essas adaptações são necessárias. Mas os principais riscos são o ergonômico, que aí é uma série de questões, a postura é importante, o mobiliário é importante, e este mobiliário é da casa do trabalhador, senão a empresa vai ter que negociar junto com o trabalhador se ela vai disponibilizar um mobiliário específico. Eu tenho uma empresa, por exemplo, e para alguns funcionários eu precisei disponibilizar mobiliário, porque eles não tinham uma cadeira ergonomicamente adequada. Eu precisei fazer isso. Eu tenho um home office em casa, e depois de alguns dias eu estava sentindo desconforto nas minhas pernas, porque eu não estava usando, por exemplo, um acessório que eu usava no trabalho, que é um suporte para pés. Então, essas adaptações elas precisam ser feitas com cuidado, através, primeiramente, das orientações e, em outro momento, trabalhando até uma certa inspeção desse ambiente de trabalho com os devidos cuidados da privacidade. Um pouquinho de transporte coletivo. Eu sei que o Ministério... Estela, por favor. E só para fazer... É importante a gente lembrar que essa situação de teletrabalho foi um caminho encontrado neste momento de pandemia, mas ela não significa descumprimento das normas trabalhistas relacionadas à jornada, relacionadas à pausa, relacionadas à hora extra, a esse direito de conexão. Então, atenção, está trabalhando em home office? Tá, mas é um trabalho que existe uma série de diretrizes que precisam continuar sendo observadas. Quero falar de coletivo agora. E eu sei que o Ministério Público do Trabalho tem um protocolo para uso do transporte coletivo nesse momento de pandemia. Não sei se a associação também tem um protocolo. Vou me guiar aqui por pontos do protocolo do Ministério Público, que são: uma pessoa ocupando aquele conjunto de 2 lugares. Sim. Janelas abertas. Higienização permanente, frequente, tanto dos ônibus quanto dos terminais, né? Sim. A minha pergunta para vocês é a seguinte: é possível garantir que esses protocolos sejam cumpridos? Porque o transporte coletivo faz parte da vida de milhões de trabalhadores brasileiros. E eu imagino que eles estejam muito vulneráveis usando o transporte coletivo nesse momento de pandemia. Estela,
Excelente você ter tocado nessa situação, nessa questão. Agora mesmo a gente fez uma reunião, o Ministério Público do Trabalho, anteriormente teve uma reunião, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Secretaria de Saúde. Por quê? Com a volta às atividades, você sabe que esse transporte coletivo vai ser novamente muito utilizado. Então, para que a gente garanta essas condições mínimas aí que você mencionou, precisamos ter também uma ação governamental, no sentido de exigir que as empresas de ônibus coloquem mais veículos na rua. Porque, veja, mesmo no período de quarentena, de isolamento, daquele lockdown, você observou que o transporte coletivo ainda continuava em superlotação. Com o retorno das atividades de alguns setores e, paulatinamente, de outros setores, conforme o cronograma estadual, esse caos vai se instalar no nosso transporte coletivo e essas medidas não poderão ser cumpridas se não tivermos previamente uma providência a nível do governo estadual, que é exigir dessas empresas de ônibus que coloquem mais veículos em funcionamento, a fim de que a gente, com a volta às atividades, não tenhamos aí mais um novo pico da doença por conta da impossibilidade de observar essas recomendações mínimas. Vou ter que encerrar o programa. Nosso tempo terminou, infelizmente. Queria falar da campanha aí de proteção ao trabalho infantil, quem sabe numa próxima oportunidade. Muito obrigada mais uma vez pela participação no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, obrigada pela companhia. Nós que agradecemos o espaço, Estela, e a discussão de tema tão relevante. Até o próximo encontro.